Olá, brasileiros. Esse aqui é a minha experiência com esse mousepad da Logitech, um mousepad duro. Eu tenho ele desde fevereiro de 2017, então já faz mais de 3 anos. Ele é bastante bom no começo, a superfície dele é muito lisa, isso é uma vantagem bem legal que ele tem. Ele, sei lá, dá uma sensação muito boa de usar o mouse nele, é bem melhor do que um mousepad comum daqueles de tecido que tem um pouco de atrito. Se você tem um mouse leve, gosta de mexer livremente, é uma coisa bem legal nele isso. Mas o problema que ele tem é a resistência dele. Então essas marcas que você está vendo aqui, ó, eu reparti ele no meio, tá vendo? Porque o que aconteceu? Com o tempo, eu deixava ele sempre na minha mesa, então eu acho que não foi nenhum mau uso da minha parte. Com o tempo ele começou a arquear, ele começou a subir aqui no meio. E, e aí começou a ficar inclinado assim. E aí quando eu deixava meu mouse em cima dele, às vezes ele escorregava um pouco, de tão inclinado que estava, e também porque é bem lisa a superfície. Então isso foi uma coisa que eu acho que começou a acontecer, eu chuto assim, depois de 1 ano e meio, por aí, depois de 1 ano. Eu acho que desde que você compra ele, ele já começa a arquear bem devagarzinho, assim, levemente, pelo menos comigo foi assim. Mas por muito tempo isso não chega a causar nenhum prejuízo, porque você deixa o mouse em cima e daí ele afunda, ou porque a inclinação não é grande o suficiente para causar nenhum incômodo. Mas aí chega um certo ponto que ele começa, o seu mouse às vezes começa a deslizar nele. E aí a minha solução foi repartir ele no meio, até porque eu poderia ter feito outras coisas. É porque na verdade ele é bem grande pra mim. Esse é o menor tamanho que tinha desse daqui que eu encontrei. Mas ainda assim ele não era. Não é. Eu não uso toda essa superfície, eu uso bastante pouco. E aí eu falei, vou repartir no meio, já. Isso aqui, ó, já tinha começado a acontecer aqui nesse canto, tá vendo? Então isso também é uma coisa que acontece. Ele começa a soltar a superfície superior dele. E aí, eu já não tava ligando muito pra ele mesmo, eu resolvi, para adaptar mais ao meu uso, repartir ele no meio. Ficou menor e perdeu um pouco daquela inclinação que ele tinha. Mas aí começou a fazer inclinação em outros. Por exemplo, ele estava inclinado assim. Ontem, por exemplo. Mas aí eu, pra solucionar isso, eu tenho. Às vezes eu coloco ele assim, coloco assim na mesa e deixo um peso ali. E aí ele volta ao normal. Pelo menos eu fiz isso ontem e deu certo. Mas enfim, ele tem esse problema, é um problema grave na minha opinião. A não sei que você não se importe é porque ele é caro, né? Então você não pode ficar comprando ele todo ano. Se você for rico, vale a pena pra você. Mas, mas em geral ele tem esse problema de durabilidade. Eu não sei se tem alguma outra marca que vende. Eu só achei esse, de mousepad duro, assim. É uma coisa legal. Eu achei mais legal do que o mole, mas com essa questão do. Porque os mousepads de pano eles sujam muito e também eles têm mais atrito. Então, se você conseguir encontrar uma outra marca e essa marca não tivesse problema, talvez seja um problema do produto em si, né? Talvez seja por isso que não seja um produto tão comum também. Por isso que as outras marcas nem fazem. Porque talvez esse tipo de design aqui causa isso mesmo. Porque são duas, não é um material uniforme, né? Então é uma camada inferior de borracha e uma de plástico em cima. Então se uma expande mais que a outra ou uma encolhe mais que a outra, ele vai tender a acontecer isso mesmo. Então talvez esse seja um problema que você, mesmo se você encontrar outras marcas, você vai encontrar nesse tipo de produto. Enfim, é só isso que eu tenho para falar sobre ele. Falou, brasileiros. Se inscreve aí.